a população aqui na nossa região não estava muito habituada o que seria uma fundação, não é? E a fundação é sempre uma coisa que deixa alguma apreensão, nomeadamente numa região do interior. Se falarmos numa fundação em Lisboa, se calhar há lá dúzia e meia para mais, eh, aqui na nossa zona nós não tínhamos nenhum historial, portanto, e há sempre alguma expectativa. Aqui, se calhar, não tão grande, porque muitas das pessoas conheciam muito bem o Carlos Torres, né? O Carlos Cunha Torres. Eu conheço desde garoto, ele vinha passar férias à casa dos avós, né? Que é hoje a casa dele, na Lapa. E pronto, e nós brincávamos e fazíamos as nossas coisas normais, o que era normal. Mas uma grande parte da população depois acabou, nós acabamos, cada um anda para o seu sítio e o Carlos também, houve vários tempos que não vinha tantas vezes assim à Lapa como isso, pelo menos que eu tivesse conhecimento. De qualquer modo, ele depois quis arranjar este projeto, ou arranjou este projeto, e em boa hora, diga-se, e pronto, e as pessoas se calhar não estavam tão apreensivas porque tinham algum conhecimento da parte da família do Sr. José Cunha, da Dona Maria José, que eram pessoas queridas na aldeia e pessoas que na altura se destacavam bastante, não é? Eu nasci na Lapa, numa casa que hoje é da minha mãe por herança, que era a casa da minha avó materna, em frente à escola primária. Nasci no dia 1 de dezembro de 1956. E foi aí que eu nasci. E foi aí que eu fui criado, naturalmente, até à altura mais ou menos da escola, quando os meus pais depois compraram, ficaram com a mercearia que era do meu bisavô Deusdébito Antunes. Era uma figura muito carismática na altura, naturalmente, e respeitada. E pronto, e o nome ficou porque era a loja do Antunes, era o terreiro do Antunes, e ficou o terreiro do Antunes. Na altura, nas aldeias, as aldeias não tinham um nome, as ruas, não tinham, nada tinha nome, não é? Era tudo, toda a gente se conhecia, toda a gente, e ninguém, quando se escrevia, na altura havia muita gente a escrever, não é? Quando se escrevia para o Zé Manel de não sei de onde, punha-se Zé Manel tal, tal, lá para o Lobo, e não tinha rua, não tinha nada. Portanto, daí esta inversão provavelmente pode dever-se por isso. Não é? Tenho uma irmã que é mais nova, cerca de 4 anos, que é a Branca, que vive e nasceu, foi criada, cresceu, casou, teve os seus filhos, tem a sua família e vive na Lapa. Vive perto da casa da minha mãe e, e pronto, e lá fez a sua vida e tudo bem. Eu depois de sair para ir estudar para Coimbra, quando regressei, eu já regressei, eu casei-me, entretanto, quando eu andava no quarto ano de medicina, e nasceu a seguir a minha filha mais velha, a Branca Raquel, e depois já não regressei à Lapa, né? Depois a minha mulher, que acabou depois por falecer mais tarde, mas a minha mulher trabalhava e vivia aqui em Carregal e nós acabámos por arranjar, alugar aí uma casa, fui arrendar uma casa, ficarmos por aqui e pronto, e faço aqui a minha vida desde 1978. Era uma aldeia pobre, não é? Era uma aldeia em que grande parte das ruas, nós hoje vemos, quando vamos para a Fundação, aquela zona do Largo do Antunes, todo aquele calcetamento em granito que existe, não era nada assim, era tudo em calçada à portuguesa, que acho que era aqui uma coisa que se chamava assim, que era um género de um, era granito na mesma, mas era em pedregulhos,
portanto tudo muito irregular, também não havia muitos carros, eram muito poucos os carros. Grande parte, algumas das ruas que hoje são ruas importantes da Lapa eram canadas, não alcatroadas, não pavimentadas, melhor. Pronto, era uma aldeia pobre, embora tivesse alguma dinâmica por causa de nós vivermos numa zona que era a zona mais empregadora da região centro, que era Canas de Senhorim, por causa da Companhia Portuguesa de Fornos Elétricos da Empresa Nacional do Urânio. Isto parece que não, mas deu um incremento grande a toda aquela região. É verdade, com faturas altas em termos ambientais, etc., e na saúde das pessoas, naturalmente, mas foi o que deu ainda maior incremento. Se não houvesse esses dois grandes empregadores, seria uma zona muito mais pobre, seguramente. No meu tempo da escola primária, ainda ia muita gente descalça para a escola. As coisas eram difíceis. Para grande parte das populações as coisas eram difíceis, não tem nada a ver com o modo como hoje, mesmo as famílias com menos possibilidades conseguem criar os seus filhos, porque há apoios, há uma série de... A parte social atua, se calhar não aquilo como nós gostaríamos todos que atuasse, mas atua incomparavelmente melhor do que era na altura, que nem havia. Há amizades que nós temos de infância que são as melhores amizades que eu ainda hoje tenho. E recordo isso, tenho várias na Lapa, tenho o António, que agora esteve na Alemanha muitos anos, agora está por cá, e de Canas também, porque eu depois passei grande parte da minha juventude a ir a Canas, porque era onde está, porque é assim, quando eu acabei a quarta classe, que na altura era assim que se chamava, eu vim estudar para o Colégio do Carregal, e todos os meus amigos de infância foram para Canas. Quando nós acabámos o quarto ano, a quarta classe, que agora se chama quarto ano, nós entramos na parte do liceu ou da escola técnica. A Escola Técnica do Dão, que era assim que se chamava, abriu nesse ano, cá embaixo, ao pé do cemitério. E todos os meus amigos, foi tudo estudar para lá. Provavelmente, se não tem aberto a Escola Técnica do Dão, nenhum tinha ido estudar. Ou poderia ir mais um ou outro. Porque eu recordo que eu fui estudar para o Carregal, vim estudar aqui para o Carregal, para o Colégio Nuno Álvares, e a verdade é que eu pagava de 3 em 3 meses, eu tenho este número sempre com uma imagem de marca disto. Eu pagava 900 escudos de 3 em 3 meses, eu não, os meus pais. E o meu pai ganhava 900 escudos por mês. Portanto, um terço do ordenado do meu pai por mês era para as minhas propinas, que na altura não se chamava assim, era a mensalidade, não sei, mas são as propinas, era para as propinas do colégio. Portanto, não havia muita gente na Lapa que conseguisse pagar isto, é verdade, é verdade. Embora os meus pais não fossem pessoas ricas, mas viviam benzinho. A pé e de bicicleta, porque eu tive o privilégio de ter uma bicicleta quando fiz a quarta classe. Deram-me uma bicicleta. E então, e a bicicleta. Depois, mais tarde, o meu pai emprestava-me a moto, né? Eu ia ter com... O meu pai trabalhava nessa altura nos fornos elétricos, na zona do armazém, era lá da parte escrita lá do armazém, e eu ia até à fábrica, deixava lá a bicicleta e ia na moto, combinada com ele, não é? Combinava com ele, e lá ia na moto. E depois tinha que lá estar, era às 5 horas, ou às 5 e meia, já não me lembro que horas é que ele saía, que era para lhe deixar a moto e eu ficar com a bicicleta. Epá, eram tempos diferentes. Hoje nós falamos isto para as pessoas mais novas e muitas delas até quase ficam incrédulas perante algumas coisas destas. Mas isto é o que era assim e vivíamos felizes. O Café Rocio, que era onde eu me encontrava lá com o meu amigo Kim, com o Camões, com o João, que já faleceu, com o irmão, com aqueles amigos dali que nós fomos criando. Eu conheci o Kim com 10 anos
e sou amigo do Kim ainda hoje, e é um dos meus melhores amigos, e tenho 68, portanto há 58 anos que eu conheço o Kim. E mantêm-se estas amizades porque nós sabemos que são amigos de verdade, porque eu já passei por algumas situações menos confortáveis da minha vida pessoal por exemplo, o Kim sempre cá esteve, não é? Opa, e a vida é isto, nós vamos construindo isto. Hoje é mais difícil de criar amigos, penso eu. Não é impossível, mas penso que é diferente. As vidas também são diferentes. As pessoas refugiam-se mais hoje nestas novas tecnologias, nestas novas coisas, que têm coisas boas, naturalmente, mas que também têm coisas menos boas. E, e deixou de se conviver, deixou de se brincar, deixou de se jogar ao peão, deixou de se jogar à bola no meio da rua, deixou dessas coisas todas, porque nada funciona assim. Eu fui jogador de futebol do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, o GDR durante 3 anos, o que é que foi, ou 4, de júniores, onde joguei um pouquinho também, embora ele sendo mais velho que eu um ano. Depois eu deixei de jogar por causa dos estudos e a determinada fase só jogava aí naqueles torneios de brincadeira de verão e tal. E depois, quando na altura que eu me casei, um irmão da minha mulher, da mãe dos meus filhos, convidou-me para eu ir jogar para a Travanca de São Tomé. Eu fui jogar para a Travanca de São Tomé um ano, ou o que é que foi? 2 anos, penso eu. E depois o Carregal foi lá raptar-me e eu vim jogar para o Carregal. Só há uma coisa que é rigorosamente verdade. Eu nunca ganhei um cêntimo, na altura um escudo, né? Porque na altura era escudos, com futebol, porque não era essa a filosofia. Mas na altura já havia muita gente a ganhar dinheiro no futebol, mas eu nunca enverdei por aí, porque não era esse o meu futuro, não era isso que eu queria, não era jogar a bola, eu queria era fazer a minha vida, consegui, felizmente. Eu tenho algumas coisas giras da minha infância e da minha adolescência, naturalmente, e os meus amigos, nomeadamente os de Canas, diziam-me sempre isso. O 25 de Abril dá-se em 74, eu tinha na altura 17, 18 anos, né? Está naquela fase de pós 18 anos e tal. E na altura eh, toda a gente andava com aqueles anseios e ser do Partido Socialista na altura era quase ser fascista, né? Toda a gente queria ser do MR não sei quê, do PCTP não sei quê, pá, aquelas coisas todas. E eu nunca fui, eu fui do PPD. Depois, todos os meus amigos fumavam e eu nunca fumei. Todos os meus amigos eram do Benfica e do Sport e eu era do Porto. E as pessoas diziam assim: epá, isto é para contrariar. Epá, não é assim. Nenhum dos meus amigos se licenciou na altura que se devia ter licenciado. Felizmente, depois abriram os olhos, Moquim e outros, que depois, já de adultos, licenciaram-se. E aí a Companhia Portuguesa de Fornos Elétricos ter acabado, provavelmente foi uma mais-valia para eles poderem tirar as pantufas e dizer que era preciso fazer mais alguma coisa e licenciaram-se. Mas a verdade é que nós olhamos para as coisas e é assim, epá, é tudo ao contrário. É assim, se me perguntar como é que eu explico isto, eu também não sei explicar, mas é assim, é o que é. Eu não era nenhum super aluno, nunca fui, mas também não era mau aluno, né? Portanto, era um aluno mediano, entre o médio e o bom, andava por aí. Na universidade, a fase de adaptação no início é difícil, porque as coisas eram difíceis, não é? Porque os volumes de matéria, etc., que era preciso estudar, e a medicina é um curso que não é para super pessoas, não é nada disso, é preciso trabalhar muito para se lá chegar. E pronto, isso na fase inicial foi difícil, depois a pessoa em carreira mete-se lá naquelas rotinas
de estudar, porque eu não tinha grandes possibilidades de andar lá a passear livros, não é? Porque os meus pais não tinham dinheiro para isso. E, e pronto, e as coisas foram enverdando. Quando eu no quarto ano decidi casar-me e nascer a Raquel, é evidente que esse aí foi mais um empurrão de responsabilidade muito grande para mim. E se eu tinha vontade de acabar, essa vontade quadriplicou, não é? Porque eu não podia, nessa fase então é que eu não podia mesmo brincar às casinhas e às coisas. E então, pronto, fizemos as coisas naturalmente, com dedicação, com esforço, porque não há sol sem esforço, não há milagres. Eu a especialidade que gostava era pediatria. Nós fazíamos um exame de especialidade, que agora ainda se faz, agora noutros moldes já, naturalmente, mas na altura fazia-se o exame da especialidade, que era uma coisa que se chamava o Harrison, que ainda hoje existe, esse livro famoso, esse autor famoso, porque os livros são sempre famosos, os autores às vezes é que são mais famosos que outros. E então eu tinha uma boa nota, mas porque depois para o concurso contava a nota desse exame que nós fazíamos. Esse exame apanhou-me numa fase em que eu fui chamado para a tropa, em 85, epá, mas eu tinha que fazer o exame, não é? Não podia dizer que não. E como eu e tantos outros colegas que estávamos na tropa nessa altura, fomos dispensados para fazer o exame. Fizemos o exame, eu por acaso fiz o exame por acaso, se calhar não é por acaso, mas fiz o exame com uma boa nota e depois nós éramos classificados a nível nacional. E o primeiro da lista escolhia, aquilo não é como hoje com estas novas tecnologias, era mais artesanal. Hoje, se calhar, escolhíamos todos em meio-dia e naquela altura era uma semana ou mais para escolher. E então a pessoa primeiro dizia: Eu quero neurocirurgia no Hospital de Santa Maria. Se houvesse vagas, as vagas estavam disponíveis, eu dizia: Quero neurocirurgia no Hospital de Santa Maria. E uma vaga estava ocupada, se houvesse 3 vagas, faltavam 2. E pronto. E eu queria pediatria, mas só queria pediatria em Coimbra, no Hospital Pediátrico. E escolheu uma colega minha para ir 10 lugares, 10, 12 lugares antes de mim. Depois daquilo, depois da pediatria de Coimbra ter sido ocupada, e só havia uma vaga nesse ano, quando eu fui escolher, eu tinha a vaga de pediatria em Aveiro. O Hospital de Aveiro, na altura, hoje é diferente, naturalmente, mas o Hospital de Aveiro, na altura, era pobre, para não dizer que não era uma coisa recomendável, mas não era, pronto, não tinha grande nome, digamos assim. E eu em ter que me deslocar, eu já tinha, nessa altura já tinha 2 filhos, porque o Vasco Daniel já tinha nascido também, tinha pai aí 1 ano, já tinha 2 filhos, em de voltar a deslocar, mas para uma cidade diferente, eu preferi, eu podia ficar aqui, eu sabia que tinha nota para ficar aqui, preferi ficar aqui, porque eu gostava da medicina geral e familiar. Como a pediatria não é mais do que uma medicina geral, só não é a parte familiar, mas é a medicina geral nas crianças, mas é a mesma coisa, porque eles também tratam todos os tipos de patologia dos miúdos. Embora hoje já há muita diferenciação, não é? A ortopedia pediátrica, mas na altura não havia, na altura era tudo era diferente, as coisas evoluíram e bem. E então abracei esta especialidade, não me arrependo nada, rigorosamente nada, adorei sempre fazer isto, dá-me um gozo incrível fazer consultas e poder ajudar as pessoas, dá-me muito gozo mesmo. E pronto, e cá vamos andando, enquanto eu tiver capacidade para poder continuar, continuo, eu já estou reformado, embora faça rigorosamente a mesma vida de antes de reformado. Estou a tentar agora ver se diminuo a carga de trabalho, porque eu ainda faço entre 10 a 12 horas por dia,
Epá, e quero ver se reduzo aqui um bocadinho as coisas, porque a idade cai em todos. Eu vinha ao fim de semana. Ia na segunda-feira logo de manhã cedo, na automotora que havia aí, que saía às 6 e tal da manhã, não sei o quê, para estar lá em Coimbra, que era para depois ainda poder ir às aulas e tal. E vinha no comboio na sexta-feira, ao fim do dia, que era quando eu podia. Ou vinha num das que havia às 5 horas, ou um às 10 horas, ou não sei o quê. Chegava aqui quase à meia-noite e tal. Mas pronto, era como era, porque na altura carro não havia. Não é? Depois a progressão na carreira fiz na região centro, porque na altura isto estava com uma organização diferente, nós pertencíamos ao Instituto de Medicina Geral e Familiar da Zona Centro, que era sediado em Coimbra, onde estava Viseu, Guarda, os distritos, né? E nós íamos lá fazer essa formação, mas o trabalho de base era sempre aqui no centro de saúde, no meu caso de Carregal, mais particularmente em Cabanas de Viriato, que era onde eu estava a fazer consulta, eu nunca quis ficar no Carregal. A amizade é fundamental. Acho que não há ninguém que não reaja a um abraço amigo, mas um abraço não é aquele abraço de ei, pá, já não te via, não é nada disso. Um abraço. Acho que não há ninguém que resista a isto. Porque aquilo preenche-nos, aquilo envolve-nos e isso dá-nos saúde mental, fundamentalmente, que é aquilo que muitas vezes a nossa saúde física muitas vezes deteriora-se primeiro através da saúde mental. Não quer dizer que depois a gente não tenha o problema da tensão e o problema disto e daquilo. A tensão arterial até nem é o exemplo mais flagrante, mas sei lá, as lesões tumorais ou outras coisas, muitas vezes o desgaste emocional, a tristeza, etc., ajuda muito a que a nossa imunidade baixe, em que as coisas se possam predispor para que alguma coisa vá correr menos bem. Se nós tivermos pessoas amigas com quem hoje acho que há uma falta de amizade até no trabalho. Antigamente as pessoas partilhavam coisas no trabalho com amizade mesmo. Hoje é tudo muito volátil. A amizade às vezes é um pouco, como se costuma dizer, por interesse e as coisas aí não funcionam tão bem, não é? Porque eu depois tenho dificuldade de me abrir para dizer entre aspas, um segredo, enquanto que antigamente nós partilhávamos as coisas de forma aberta, não é? Porque do outro lado também fazia o mesmo, não é? É evidente que não fazíamos isto com 100 pessoas, mas fazíamos isto com meia dúzia delas, ou uma dúzia. E cada vez mais isso se tem perdido por a evolução da sociedade, pela evolução de tudo que temos envolvendo, pela evolução tecnológica, tudo tem a sua cota de culpa, não é? E nós próprios, porque se nós ainda hoje quisermos manter amizades e criar amizades, acho que as conseguimos. Agora, será mais difícil escolher amigos? Se calhar é. Eu costumo dizer que amigos tenho relativamente poucos, é uma forma de expressão, mas amigos de café é que eu tenho muitos. Porque são amizades diferentes, né? Uma coisa é nós irmos ao café, cumprimentamos as pessoas, é pá, está porreiro e tal, já não o vi há tanto tempo e tal, vamos ver um cafezinho e tal. Isso é uma questão. Outra questão é a pessoa acabou de ver um amigo e os nossos olhos brilham. Em todas as circunstâncias sempre estiveram lá. Tenho inclusivamente, a mãe dos meus filhos morreu, tinha ela 49 anos, fazia 50 anos em agosto, ela morreu em janeiro, a 22 de janeiro. Estava a preparar os 50 anos do meu cunhado, do marido da minha irmã, e faleceu de morte súbita, pronto, é o que é. E, e pronto, e os meus amigos foram importantíssimos na altura a acompanhar-me, a estimular-me, a chamar-me para ir jantar, para ir não sei o quê, para irmos ver o futebol não sei aonde.
montes de situações dessas multiplicaram-se. Pronto, mais tarde eu refiz a minha vida e com a pessoa que estava na altura, com a Ivone, ela faleceu com uma neoplasia da mama e, e passou-se rigorosamente o mesmo. Olha, o Carlos Torres, por exemplo, estava à minha espera no cemitério e vinha, não sei de onde, fez uma viagem de propósito para estar comigo. De certo modo, a minha filha já tinha acabado o curso e, e foi de uma importância brutal para o irmão. Ela deu-lhe um apoio incrível e ainda hoje são amicíssimos, ainda bem que assim é, mas foi irrepreensível. Senão eu teria muito mais dificuldade, seguramente. Porque aqui a dificuldade não é nós termos uns trocos para lhes dar, para eles estarem a estudar ou para estarem a viver aquilo ali. A dificuldade não é essa. Essa é a parte fácil da questão. A dificuldade é o resto, não é? São as coisas que ficam, as marcas com que as pessoas ficam, e pronto, aí a situação já é um bocadito diferente, não é? Já é um bocadito diferente. Mas felizmente ultrapassaram, tanto a minha filha ultrapassou se calhar mais facilmente, pelo menos aparentemente. O meu filho teve ali mais dificuldade, mas depois, com o apoio da Raquel e com o nosso apoio e de toda a gente e da minha irmã, que foi também importante nesse processo todo, pronto, as coisas correram bem, hoje eles estão bem, infelizmente, e pronto. É mais fácil, embora eu não seja propriamente um avô de deixar fazer tudo. Acho que tem que haver regras para tudo. E até para ser avô. Mas é giro, é uma fase diferente da vida. É uma fase em que nós temos uma disponibilidade diferente para as coisas e entendemos as coisas de modo diferente. Não é? Quando eles eram mais pequenos, nomeadamente quando nasceu a Natasha, eu dava-me de vez em quando a comprar um vestido, uma coisa qualquer para ela, e coisa que eu acho que nunca fiz com os meus filhos. Não é? Se calhar pagava o vestido, mas não era eu que o comprava. E aqui era eu que o comprava, e não sei o quê, pá, porque agora também há a facilidade de leva de troca, se não gosta de troca, e está tudo bem. Mas é uma fase giríssima da vida. Pronto, eles estão em Viseu a viver, não estão aqui todos os dias, naturalmente, mas estou com eles frequentemente e almoçamos juntos muitas vezes e pronto, e eles andam bem, felizmente, e eu também fico bem sabendo que eles estão bem. É assim, eu iniciei a política e ainda estava em Coimbra, porque revoltava-me. Eu queria ir às aulas e ter piquetes à porta da faculdade a não me deixarem entrar porque estavam em greve. Se estão em greve, tá, faz greve quem quer, não é? Não tem que ser uma greve imposta. E aquilo era uma greve imposta. E aquilo revoltava-me. Eu já no meu último ano na faculdade concorri à Assembleia de Representantes, que é da minha faculdade, pelo PPD. E eu não quis ser primeiro porque eu era do sexto ano, tinha prioridade e seria o primeiro, mas eu não quis ser, até pela parte familiar que eu já tinha, e foi um indivíduo do quinto ano. E pertencia à Assembleia de Representantes, pronto, para mim, já naquilo. Entretanto, vim para aqui para o Carregal e em 89, pois em 89, sou convidado por o então Presidente da Câmara, que era o Jorge Saraiva, para ser candidato à Assembleia Municipal. Epá, eu inicialmente não queria muito, mas uma amiga minha daqui, Alzirinha, que vivia aqui em frente, e a mãe dos meus filhos, na altura, vai chatear-nos e tal. E eu aceitei. Pronto. Foi na altura em que o Atílio ganhou a Câmara do Carregal pelo CDS. Pronto, eu pertencia à Assembleia, estive lá aqueles 4 anos na Assembleia,
E no mandato a seguir, o Atílio recandidata-se e quando se recandidata vem ter comigo se eu quero ser segundo na lista com ele. E bem, eu fiquei assim um pouco surpreendido, até porque eu tinha estado na oposição dele, pronto, e numa situação, situações às vezes menos agradáveis em termos de posição, que eu não sou incorreto com ninguém, mas em termos de posição. E pronto, mas pronto, depois de limadas as coisas, eu aceitei. E estive com o Atílio durante 4 mandatos, eu fui vice-presidente da Câmara do Carregal durante 4 mandatos. No último mandato dele, 4 não, 3 mandatos, no último mandato dele, eu achava que ele já não tinha condições de ser o presidente que ele tinha sido. E disse-lhe, ó presidente, acho que não deve candidatar-se. Mas pronto, ele insistiu, quis candidatar-se, eu disse, então não vai contar comigo, vai-me desculpar, vamos continuar amigos como sempre, mas não vai contar comigo. E não contou comigo, eu saí. Durante 4 anos eu estive fora. Ao fim desses 4 anos, que ele tinha ganho por o candidato do PS, que era o Rogério, tinha ganho por meia dúzia de votos, de uma forma mais simplista. 4 anos depois vieram ter comigo para eu ser candidato. E isso apanha-me na fase que a Ivone faleceu. E que ela também faleceu em janeiro. E eles vêm ter comigo, eu disse, pá, desculpem lá, mas enquanto tiver esta prioridade, esqueçam que eu não tenho política para nada. Até, entretanto, ela morre em janeiro, eu andei ali um período um pouco menos bem, porque 2 seguidas, uma não é fácil, 2 seguidas é um bocadinho menos fácil. E um dia qualquer, um amigo meu que era responsável, meu amigo e meu colega, que é o Mota Faria, ligou-me a dizer que precisava de falar comigo, não sei o quê e tal. E eu disse, Mota, esquece lá isso, que eu não quero nada de políticas, nem quero nada de cargos aí da saúde, não quero nada. Eu não quero coisa nenhuma. Mas cargos da saúde eu nunca quis, nunca quis. Pronto, mas para o mesmo dia que passas aqui e tal. E um dia qualquer eu ia para Viseu, liguei-lhe. Não, está bem, vamos aí beber um café. Vamos beber um café. E foi para me confrontar para eu ser candidato à Câmara. Eu na altura andava um bocado desesperado com isto e opá, acho que ninguém merece muito bem isto, mas e eu disse-lhe, pronto, está bem, eu vou pensar nisso, mas em princípio eu aceito. E aceitei, não é? Aceitei de uma forma perfeitamente leviana, no bom sentido da palavra, porque eu sabia o que era aquilo, eu sabia o que era o problema da Câmara, eu sabia que tipo de vida profissional é que eu tinha e que responsabilidades é que eu tinha, e, e quando acordo, não é? Passado algum tempo, acordei para a vida, não é? Porque não tive em letargia o resto do tempo todo. E quando acordo para a vida, é tarde para dizer não. Ficava muito pior, não era capaz de fazer isso. Agora, eu costumo dizer que, e isto é verdade, porque na noite da contagem de votos estava toda a gente triste e eu estava normalíssimo. As pessoas diziam assim, doutor, tu não estás chateado de ter perdido? Eu não. Eu se tivesse ganho, a minha vida profissional tinha acabado. E eu, política, não é o que eu mais gosto. O que eu mais gosto é isto, é esta vida. Depois disso, tive há 4 anos como candidato à Assembleia Municipal, em que pronto, o PSD dividiu-se com o SIC, lá com os independentes e não sei o quê, e ganhou o Partido Socialista. E eu depois não aceitei o cargo, tomei posse na Assembleia, depois pedi suspensão de mandato porque pedi um parecer à CCDR Centro e como eu faço medicina de trabalho na Câmara e quem está a fazer a medicina de trabalho é a clínica médica que é minha, eu achei que devia pedir um parecer porque eu sei que isto é assim um bocado... Embora eu tivesse vários pareceres a dizer
que não havia nenhuma incompatibilidade. Mas como eu era sócio-gerente da firma, não sei o quê. Bom, entretanto, veio um parecer da CCDR Centro a dizer que não havia compatibilidade. Eu contestei aquilo porque acho que era uma estupidez, até porque há outros casos muito mais aberrantes do que isso e andam aí a voar, mas tudo bem. Até que eu, a determinada altura, tive que decidir porque acabava o tempo de eu poder pedir suspensão de mandato, porque aquilo tem um tempo limite, né? E eu decidi acabar. Pronto. Acabei de vez. Cultivo muito a música, gosto de ter bom sítio para ouvir música, uma boa aparelhagem, etc., onde se gasta algum dinheiro, né? E gosto muito de ler. E o meu escape de muitas coisas é ouvir música e ler. É redutor, não sei se é. Não sei se é. Mas depois gosto de outras coisas, naturalmente. Gosto de ir à praia, gosto de não sei o quê. Opá, aquelas coisas que toda a gente gosta. Gosto de ir, de ir jantar fora com uns amigos ou com a minha mulher e encontrar uns amigos, que ainda um dia destes nos encontrávamos e tal. São as coisas normais. Agora, não, já não tenho aquela, por exemplo, não perco tempo para ir ver um jogo de futebol. Eu não vou ver um jogo de futebol, até porque vejo na televisão, se me apetecer ver, se não me apetecer ver, não vejo. Não estou muito preocupado com isso. Gosto de ver jogos tipo deste último de Sporting Benfica, porque eu estou de fora, eu não tenho nada a ver com aquilo, e depois meto umas achas para aquilo, coisa. Eu sou da Académica, eu sou sócio da Académica e sou sócio do Porto. Epá, simpatizei com o Porto aqui há uns anos, agora porquê? Epá, não sei. Não sei se foi por o equipamento, não faço ideia, não sei explicar. A sério que não. Não, eu sou muito transversal nas coisas, embora goste muito de ler algumas coisas eh, viradas não para a religião, na essência da religião. Eu leio muitas coisas do Tolentino Mendonça, por exemplo, muitas mesmo. Tenho muitos livros dele e leio muito coisas dele, porque eu acho que aquilo é brutalmente inspirador, é uma coisa fantástica. Se me disser assim, aquilo é para ler em qualquer estado de espírito, não. Eu não leio Tolentino quando ando aí a 150 a hora. Gosto de romances do Zé Rodrigues dos Santos, por exemplo, mas são aquelas leituras banais. Mas eu gosto muito mais de leituras mais comestíveis, mas que são mais difíceis. Eu gosto muito das bandas do meu tempo, né? Desde Pink Floyd, Deep Purple, milhentas. Destas muito novas, deste pessoal mais novo, gosto muito do Zambujo, por exemplo, muito mesmo. Eu tenho uma série de coisas dele também, do Zambujo acho que ele é fantástico. Gosto do Pedro Brunhosa também, que é uma coisa diferente. Ainda aqui há uns tempos fui ver um espetáculo dele ao Super Boca Arena, que a minha mulher me ofereceu, curiosamente. Tenho umas 2 ou 3 playlists que é para ir variando, umas mais portuguesas, outras mais não portuguesas e tal. Mas é onde eu passo grande parte dos momentos de lazer em casa. Eu gosto de estar em casa, gosto imenso de estar em casa. E não vê no café, é raro ir ao café. Às vezes ao sábado, num bocadito vou, mas se for preciso de 3 ou 4 semanas ou 5 ou 6 que não vou. Mas não é por nada, quer dizer, não, epá, eu ando todo dia fora de segunda a sexta, saio de manhã às 7 e tal da manhã e chego a casa às 7 e tal da noite, ou 8. O que eu estou a tentar libertar-me é de toda a minha área da medicina de trabalho e ir deixando gradualmente. Depois, aqui a clínica, enquanto eu tiver capacidade, e espero conseguir ter discernimento para quando eu achar que não estou tão bem, saber sair. Um dos problemas de profissões liberais é nós arrastarmos as coisas e às vezes estamos mais xoxos com os doentes, não é? E depois é complicado, as coisas depois não funcionam.
Mas não tenho nenhum assim, nenhum objetivo em especial. Não. Se calhar viver alguns bocados do tempo junto ao mar, outros aqui. Epá, sinceramente nem nunca pensei muito nisso. Mas se for aqui também não está tudo bem na mesma, não há problema nenhum. Aqui também me motiva muito estar cá porque tenho a minha mãe viva ainda, não é? Tem 84 anos, vai fazer 85 e, pronto, e os anos vão dando debilidade às pessoas, naturalmente. E pronto, e gosto de estar próximo, porque acho que ela merece que eu esteja próximo.